professor do Cefet de Varginha, né? Já tem 6 anos. Eu sou bacharel em Física pela Federal de Itajubá, lá na EFEI. Vim para cá em 2010 fazer mestrado e depois fiz doutorado, né? Todo sobre, com a orientação da professora Débora. Né? Então, aqui eu vou dar uma introdução tanto em relação aos objetos compactos, que são estrelas que já morreram, quanto a física necessária para descrevê-las. Né? Então, a introdução aqui é bem básica, então, mesmo para não especialistas na área, pode ter algum proveito, pelo menos na grande parte do material. Depois entra umas coisas mais específicas, talvez não seja tão fácil. Tudo bem. Né? Como eu disse, se as estrelas, os objetos compactos são estrelas que já morreram, então vamos entender primeiro como é que funcionam as estrelas vivas. Né? Basicamente, é uma batalha entre a pressão querendo explodir a estrela e a gravidade querendo colapsar a estrela. Né? Então você tem essa batalha que dura bilhões e bilhões de anos. Né? A pressão é gerada por fusão nuclear, né? Prótons e nêutrons se juntam, formam um hélio e isso libera energia na forma de radiação muito quente, e isso mantém a estrela por muito tempo. Né? O problema é, né, se prótons e nêutrons formam o hélio, uma hora acaba os prótons e nêutrons lá dentro, está sobrando o hélio e não tem mais fusão. Né? Então a estrela segue um ciclo, né? Vira o hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, até o ferro, depois vira níquel também, né? Mas por que o níquel ele tem vermelho? Porque até o ferro ela gera energia, a partir do ferro ela consome energia para fazer a fusão. Então a pressão que deveria contrabalancear a gravidade é ao contrário, agora ela consome energia, ela vai ajudar a gravidade a colapsar a estrela, e depois que ela colapsa, né, a questão é o que acontece, né, depois que não tem mais combustível nuclear para ela fazer a fusão. Né? Então, uma das possibilidades é uma anã branca. Né? Então, uma anã branca ela tem mais ou menos a massa do Sol, né? Só que ela é bem petitinha, né? Na ordem de 1/100º da massa do Sol. Então, como é que pode, né, um objeto, né, tão denso assim, ou seja, gravidade de superfície ainda mais forte que uma estrela tradicional, se manter estável? Né? A primeira vez observando as anãs brancas foi com o Eddington, né? Arthur Eddington. Né? Ele disse que observou a era Sirius B, no caso, e Sirius B mandava uma mensagem para ele, falando assim: eu sou feito de um material 3.000 vezes mais denso que qualquer coisa que você conhece. Né? Então, o que o Eddington falou? Né? Cala a boca, não fala besteira, você não sabe o que está falando. Né? E como é que a gente sabe, como é que a gente obtém, né, esses dados, né, a massa e o raio dessa estrela? A gente basicamente resolve duas equações, né? Uma como a pressão varia em relação ao raio e outra como a massa varia em relação ao raio. Né? Então, se você pegar o limite newtoniano, são essas duas equaçõezinhas. Né? Então, a gente pode reparar ali, a gente tem duas equações, mas tem 3 variáveis. Né? Tem a pressão, a massa e também tem a densidade de energia. Né? Então, 2 equações, 3 variáveis, falta alguma coisa. Né? Então, a gente entra com uma equação de estado, que no caso do gás ideal é PV igual a NKT, é mais um índice diabático, população de monatômico, poliatômico, e já é suficiente. Né? E no caso das estrelas, né? A gente sabe que essa equação PV igual a NKT não pode funcionar, porque não tem mais fusão nuclear para sustentar a estrela. E isso foi, né, no começo dos anos 20, né, com o surgimento da mecânica quântica, o Paulo sugeriu que o chamado princípio da exclusão, né, do qual duas partículas com os mesmos números quânticos, né, massa, momento de polo, spin, não podem ocupar o mesmo espaço, né, não podem ocupar o mesmo estado ligado. Então, se à medida que a estrela colapsa, né, os elétrons vão indo para as camadas mais internas, cada vez mais próximas do núcleo, chega uma parte que todas aquelas camadas ficam ocupadas. Né? Então, isso vale só para os ferros. Né? E então, eles não podem mais colapsar. Então, aquilo cria uma pressão, né, que a gente chama de pressão de degenerescência. Né? Então, uma anã branca é um objeto gigante, né, do ponto de vista de 7.000 km de raio, e puramente quântico, né, que ele é mantido pelo princípio da exclusão. Então, essa é a expressão da distribuição dos elétrons em relação à sua energia.
no limite que a temperatura é baixa. Isso é a função de Heaviside, né? Beleza, então vamos pegar agora e construir uma equação de estado para aquelas duas equações estruturais que eu passei lá, né? Então a gente tem uma densidade de energia, que é a densidade de energia dos elétrons, mais a densidade de energia do núcleo da estrela, né? Que é basicamente de carbono, e é um núcleo basicamente inerte também, né? As pressões não são tão altas, então ele fica lá paradinho, só que a massa do próton é 2000 vezes maior que a massa do elétron, então ele contribui muito mais com a densidade de energia, ainda que ele não gere pressão, né? Então a gente entra com a densidade de energia, que basicamente é energia de repouso, mc ao quadrado, por próton, mais a energia do elétron. A energia do elétron não contribui muito, porém a pressão do elétron é quem vai segurar toda a estrela, né? Você pega, usa termodinâmica, né? Pega que a densidade de energia é menos PdV, no limite de temperatura zero, né? Você pode fazer isso porque, como eu mostrei lá, é basicamente próximo da função de Heaviside. E aí você tem a pressão de efervescência dos elétrons, dada por essa expressão aí. Então, você tem a densidade de energia lá em cima, que é basicamente M, né, massa do núcleo A sobre Z, que vai dar razão em relação aos elétrons que tem, dependendo do elemento químico, e a pressão unicamente dos elétrons, né? Quando você faz isso, você tem esse gráfico aí, densidade de energia em relação à pressão em relação, não, densidade de energia em relação à pressão. E que é uma equação tipo politrópica, né? Então ela vai se comportar daquele jeito ali, 5/3 a baixas densidades, limite não relativísticos, e 4/3 no limite de alto, né, de grandes densidades. Aí você joga essa expressãozinha, mais essas outras duas, agora você tem 3 equações, 3 variáveis, resolve e você tem esse tipo de comportamento, né? Então, essa curva aí, na verdade, é uma coleção de estrelas, né? Todas são anãs brancas, cada pontinho dela é uma estrela diferente. Então você tem ali o raio dela em relação à pressão inicial. Então você tem a pressão inicial, no centro da estrela ela te dá uma massa e um raio. Você aumenta a pressão, ela te dá outra massa e outro raio. E aí essa curva corre, né, em sentido aqui para a esquerda. Significa que, à medida que eu vou aumentando a pressão inicial numa anã branca, ela aumenta a massa e diminui o raio. E chega até um ponto que essa curva fica, né, uma curva horizontal, né? É uma massa máxima, dependendo do modelo. Nesse modelo que eu usei aqui, é 1,29 massas solares, que está abaixo do limite que o Chandrasekhar lá no final dos anos 20 previu, de 1,44. Né? Beleza. Então, o que vai acontecer se a estrela tiver uma massa que é maior do que 1,44, né, depois que ela morrer, né? Já que o limite de Chandrasekhar impõe que não pode existir anã branca com massa maior que essa, né? Então a gente tem outra classe de objetos compactos, que são as estrelas de nêutron, que são ainda mais densas que, né, as anãs brancas, né? A anã branca tem a massa do Sol e o tamanho da Terra, o que já é, né, absurdo, né? Porque o Sol é, não sei, 10 a 30 contra 10 a 24, 1 milhão de vezes mais pesado que a massa da Terra. E a estrela de nêutron também tem essa mesma massa da ordem de massa do Sol, só que tem um raio de apenas, né, 12 a 13 quilômetros, né? Então a ideia das estrelas de nêutron surgiu, né, em 31 com o Landau, através do trabalho do Chandrasekhar, sobre a massa-massa. O Landau se questionava se as densidades fossem cada vez maiores, se aquelas equações com elétrons ainda valiam, né? Então o Landau considerou que se as densidades foram grandes o suficientes, a estrela na verdade vai comportar-se como um grande núcleo atômico, né? Naquela época acreditava que tinha elétrons no núcleo. Isso foi antes da descoberta do nêutron, né? Então o Landau em 31 supôs a estrela de nêutron como sendo um grande núcleo atômico, e logo um ano depois foi descoberto o nêutron, e mais um ano depois veio a ideia das estrelas de nêutrons como sendo remanescentes de supernova, né? Beleza, aí teve essas ideias aqui. Está falando só alguns dados, né? O raio da anã branca é 7.000, o do Sol é 700.000, e de uma estrela de nêutron é só 12 quilômetros, né? Então, ridículo perto do Sol, né? Então, massa alta, baixo raio, né? Muito compacto, gravidade extremamente forte. Então, efeitos da relatividade geral
já deve acontecer, né? Por que acontece a estrela de nêutron? Porque passa a ser mais vantajoso o elétron cair dentro do núcleo, né, se juntar com o próton, formar um nêutron e soltar um neutrino. Isso é eletricamente vantajoso, é energeticamente vantajoso, né, chamado de neutronização esse processo, né? Então, a teoria que contempla os efeitos da relatividade geral, né, para as equações estruturais das estrelas de nêutron foi desenvolvida ainda no final dos anos 30 pelo Oppenheimer e pelo Volkoff, nesse artigo aí, né? Então, aparecem termos de correção relativística, né? A gente olhar a primeira equação ali, o primeiro termo do lado direito é totalmente newtoniano. Todos aqueles colchetes são correções relativísticas, né? E a equação de estado? Qual seria a equação de estado para descrever essa estrela? A gente pode começar pela forma mais simples possível, pegar nêutrons completamente livres, né? Então, essa é só uma lagrangiana para reproduzir a equação de Dirac, né? Aplica o Lagrange, você tem a equação clássica da energia em momento ali do lado direito, né? E você tem uma coisa muito análoga a dos elétrons, porque tanto os elétrons como os nêutrons são férmios, aqui não tem nenhum tipo de interação, eles têm exatamente a mesma forma, né? Qual que é a principal diferença aqui, né? Se você olhar a última equação ali, você tem a massa no denominador. Como a massa do nêutron é 2 vezes maior que a do elétron, então você vai ter uma pressão 2 vezes menor, né? O que isso faz? Faz com que a massa máxima caia, né? Então, a massa de uma estrela de nêutron que não tem nenhum tipo de interação, ela é ainda menor que uma massa de uma anã branca. Então, depois desses resultados aqui, começaram a se questionar se realmente estrelas de nêutron existiriam na natureza, né? Porque elas teriam que ser mais densas que a anã branca, mas ao mesmo tempo elas deveriam ser menos massivas, né? Não parecia ser algo que aconteceria, né? Até que, né, no começo dos anos 60, na verdade já no final dos anos 60, 67, né, uma estudante de doutorado, a Jocelyn Bell, conseguiu alguns dados usando um radiotelescópio. E ela, brincando com esse radiotelescópio, ela apontou para um ponto determinado no céu e obteve sinal bastante regular, né, com uma precisão muito grande que não tinha nada parecido ainda, né? Então, um sinal vindo do espaço, né, com uma precisão tão grande, só tinha uma explicação óbvia, que eram ETs, né? Então, esse foi o primeiro pensamento, né, muito justificado, né? Então, chamou de LGM, Little Green Man 1. Era o sinal número 1 de contato com vida extraterrestre por ter uma precisão tão grande na periodicidade desse sinal, né? Depois de um certo tempo, né, começaram a se questionar se isso seria realmente possível e recuperaram os antigos trabalhos, né, em relação às estrelas de nêutron que estavam bem parados aí desde o começo dos anos 50. Né? Então, uma estrela de nêutron tem uma massa tipicamente de 1,4 massas solares e um raio só de 12 km. Né? Então, ela gira muito rápido, como ela é bem compacta, né, isso faz com que a periodicidade do sinal seja bem grande, né? Mas, beleza. Como que a gente vai explicar uma massa de 1,4 se deveria dar 0,7? Né? A questão é que a gente não considerou nenhum tipo de interação nuclear, interação entre as partículas. Então, se a gente quiser, né, fazer um negócio a primeiros princípios, a gente tem a lagrangiana da QCD, né, que olhando assim parece tranquilo, né, não parece nada do outro mundo, porém se você começar a abrir esses termos, né, aparecem coisas desse tipo, né, e essa lagrangiana sequer está completa, porque tem várias convenções de soma, ou seja, se for abrir isso ainda abre mais e mais e mais, né? Então não é nem a última forma, né, como diria o Freeze do Dragon Ball. Beleza, então a gente apela para modelos efetivos, né? Então a gente vai esquecer a QCD, a gente vai considerar os prótons e os nêutrons como sendo os constituintes básicos que funcionam, a gente não encontra nada mais do que isso na natureza normalmente, e vai considerar um potencial para ele. Como é que tem que ser esse potencial? Ele tem que ser atrativo, porque a gente sabe que existem núcleos atômicos, né, núcleo de carbono, núcleo de ferro, né, todos eles têm prótons e nêutrons, todos eles estão bem grudadinhos lá, então tem que ser atrativo. E, né, já no final dos anos 30, considerou-se que talvez ele fosse repulsivo a pequenas distâncias, né, e depois chegaram à conclusão que realmente era para explicar por que a matéria nuclear satura, ou seja, a partir de um ponto
Você vai botando matéria lá, ela não aceita mais e começa a repelir, né? Então, essa aqui essa é a forma do potencial e essa é a lagrangiana que considera esses dois potenciais, né? Então, o que a gente tem nessa lagrangiana? A gente tem as lagrangianas livres, como a dos nêutrons, tem lagrangiana de spin 0, que vai funcionar como campo atrativo, e uma lagrangiana de spin 1, que funciona como um termo repulsivo, né? E como é que esse termo repulsivo e esse termo atrativo entra? Através dessas interações ali, os dois últimos termos, né? Então, vai ser considerar que os nucleons, né, os próprios nêutrons, eles trocam, né, mesons massivos, mesons vetoriais criam repulsão, mesons escalares criam atração. Então, você aplica a ordem Lagrange e você tem uma equação, né, para cada tipo de partícula, né? Uma equação para o bário, né, para o nucleon, uma para o meso escalar, uma para o meso vetorial, todas elas acopladas. Então, a princípio também, isso aqui não é mais fácil que a QCD. As equações são totalmente acopladas, em termos não lineares, porém, você pode usar campo médio. Então, o campo médio tem a vantagem que é você substituir, né, as interações por trocas de mesons massivos, dependendo da posição e do tempo, por um plano de fundo, né? Então, os mesons geram um plano de fundo que seria um posto potencial onde os nucleons estariam sujeitos dependendo de onde eles estivessem ali, né? Qual densidade eles se encontravam. Então, isso facilita demais a conta e a gente ganha então uma energia que era muito parecida com a energia dos nêutrons livres, só que tem um termo a mais ali, o GP ômega 0. E a massa também, você ganha uma massa efetiva, e ela é considerada que ela diminui, né, devido à interação com o meson escalar. Usa termodinâmica de novo, né, depois considera a interação dos próprios campos mesônicos, se eles estão lá, eles geram energia, isso sai direto da própria lagrangiana, e depois impõe que os campos são estacionários, né, aquelas derivadas ali, para você poder ter um valor numérico para essas constantes. Para essas constantes não, para os campos mesônicos, né? Então é assim que você faz as contas com a QHD, né, que é chamada de hidrodinâmica quântica. Beleza, então isso é a matemática por trás. O que a gente tem? A gente tem que impor também que a estrela não deve ter uma carga líquida considerável, né? Se ela tiver muita carga, a força elétrica tem alcance infinito, ela vai atrair carga oposta e vai neutralizar essa carga. Além do mais, ela deve ser beta estável, né? Como a gente sabe, o nêutron ele decai, então se começar a juntar muito nêutron, ele deve decair num próton e num elétron. Então a gente impõe isso para poder fixar quanto de nêutron tem, quanto de próton tem, e depois você tem que fixar as constantes do modelo, né? O G, tanto da parte vetorial quanto da parte escalar. E isso é fitado achando qual é a energia de ligação por nucleon. A gente sabe que é mais ou menos ali por volta de 16 MeV. E ao mesmo tempo a gente também sabe que a densidade que a gente está é da ordem de 0,15 fermi-3. Então, fita a curva nesse único ponto, né? É só um ponto que a gente fita, todo o resto são consequências desse ponto fitado, né? Então a gente aplica a equação de estado agora com aqueles valores de constantes, e fitou o ponto de saturação, e obtém esse tipo de resultado. Então a gente tem uma massa agora que vale 2,57, né, massa do Sol, e um raio da ordem de 12 km. Então está tudo muito bem, né? Em relação às estrelas de Newton, a gente consegue explicar elas por aquele modelo, e a relação a fração de partícula, a gente tem aí mais ou menos 10% de prótons, né? Qual é os problemas? Né? O problema é o seguinte: ainda que no espaço para as estrelas de Newton esteja bom, não está bom para que a gente obtenha no laboratório na Terra, né? Um dos motivos é o fato que a baixas densidades o campo médio não é uma boa aproximação, então a gente tem que fazer outras coisas, né? Então, quais são as outras coisas que a gente pode fazer? Em geral, usa o modelo da gota líquida para trabalhar as camadas mais exteriores, né? E as camadas baixas, mas não tão baixas densidades, é chamada de fase de macarronada, onde tem lasanha, tem queijo, tem tudo que os gordos gostam, né? Então tá tudo aí, isso tem um nome por causa da geometria, né, das soluções que aparecem.
Mas não é só isso, né? Mesmo a altas densidades, onde o campo médio é uma boa aproximação, outros tipos de dados indicam que o resultado é ruim, né? Por exemplo, aqui o campo possibilidade, esse modelo dando 540, quando você observa no laboratório da ordem de 200 a 300, energia de simetria dando só 22, que é a diferença de energia se você trocar um nucleon por um próton por um nêutron, enquanto experimentalmente tem que dar 32, né? Então você precisa corrigir isso a altas densidades. Isso já é um pouco mais simples, você corrige adicionando termos na lagrangiana. Então você coloca um meson ρ, que ele é parecido com o ômega, mas ele diferencia, né, prótons de nêutrons, coisa que os outros não faziam. Além do mais, você coloca termos não lineares no meson escalar, e isso vai ajudar na compressibilidade, né? Então você resolve aplicar o Lagrange, observa quais são os altos valores da energia, você ganha um termo a mais devido ao ρ, né? E os campos mesônicos, né? O termo escalar ganha termos não lineares, além de ter um campo totalmente novo, o ρ ali, que diferencia prótons de nêutrons, como pode ver por aquele sinal ali. Então você fita de novo os dados que você tem no laboratório, naquele pontinho da saturação, e você consegue, né, uma estrela desse tipo, né? Então a massa diminui um pouco, né, de 2,57 ela vai para 2,39. O raio também começa a crescer para baixas densidades, ao contrário do que a gente tinha visto antes, devido, né, ao modelo da gota líquida, né, e das fases de macarronada para baixas densidades, né? Então a gente tem agora uma estrela que é compatível com os dados observados no céu e também na Terra, né, em laboratório. E uma das consequências é o aumento da população de prótons, né? Os prótons agora já chegam a quase 30%, antes eles não passavam de 10%, né? Ok, esse é o mais básico. O que mais que a gente pode falar? Além das estrelas normais, né, a gente tem também chamados magnetários, né? Os magnetários, né, enquanto as estrelas normais têm um campo de 10 a 12 Gauss na superfície, os magnetários podem chegar a 10 a 18 no centro, né? Então já vai aí, né, 1 milhão de vezes mais forte. Como isso afeta as propriedades da estrela, né? Como o campo magnético tão forte afeta o que a gente, né, as propriedades que ela tem, como massa e raio, né? Então uma das perguntas principais é como adicionar o campo magnético ao problema, né? Então a gente usa a equação de Dirac e coloca o acoplamento mínimo ali, né? O simples fato de você botar um campo na direção Z já vai dar uma quantidade de contas consideráveis, né? Então você vai ter que abrir aquele spinor de Dirac, que é 4 componentes, 2 que tem 2, resolver aquele sisteminha ali e usando regras de comutação, né? Então dá trabalho, né? Mas eu fiz ali aquela referência 1, é a minha dissertação de mestrado, eu fiz isso com bastante calma já há alguns anos atrás, e você tem que a energia das partículas agora elas são quantizadas, né? Do ponto de vista que ela depende de um valor discreto, que é aquele Ni ali, que a gente chama de nível de Landau, né? Então a energia é quantizada e também a densidade passa a ser quantizada também. Para temperaturas zero ou próximas disso, existe um valor máximo que esse nível de Landau assume, né? Que é dado por aquela expressão à direita. Além do mais, a gente também tem que saber como a contribuição do próprio campo magnético entra nas equações estruturais, né? Um modelo mais antigo de levar isso em consideração é considerar que a densidade de energia e a pressão do campo magnético é B ao quadrado sobre 8π, que é o valor que sai direto quando você coloca o campo magnético. Porém, isso costuma, né, sobreestimar o valor da massa máxima que ela alcança, né? Uma visão um pouco mais moderna é calcular uma pressão média ou usar o que a gente chama de campo caótico, que considera que o campo varia rápido demais para você definir um campo em uma direção. Então, nesse caso, ele passa a ser 1/3 do valor antigo. Então, eu cheguei a trabalhar com essas duas coisas, né? Eu primeiro trabalhei com o modelo clássico e depois eu peguei esse modelo do campo caótico, que foi proposto lá no começo dos anos 60 por um russo chamado Zedovic, né? E o que mais?
né? Além disso, como a gente viu, as estrelas são extremamente, né, densas, né, uma gravidade muito grande, densidade muito grande, pode ser mais vantajoso, né, você colocar outras partículas, né? Então você tem prótons e nêutrons, só que você começar a aumentar a densidade dele, você vai aumentando, né, as camadas, eles vão se preenchendo por causa do princípio da explosão de Fermi, né? Chega um ponto que vale mais a pena você criar uma partícula mais pesada num nível mais baixo, né, um nível menor energético, um momento de Fermi menor, né? Então, umas partículas, né, além dos prótons e nêutrons, logo após elas a gente tem chamado os íprons, né? Os íprons são os primos mais gordos dos prótons e dos nêutrons. Eles formam todo o chamado octeto bariônico, então todos uma mesma família, porém eles têm uma coisa a mais, chamado número de estranheza, né? Porque dentro deles tem um quarto estranho, né? Então, nem os prótons, nem os nêutrons, nem os íprons são partículas fundamentais, todos eles são compostos. Prótons e nêutrons só têm quarks U e D, são os mais conhecidos há muito tempo, e só prótons e nêutrons existem na natureza no dia a dia, porém, em condições mais extremas, pode aparecer também componentes que têm o quark S, né? Então você tem partículas com estranheza, né? Se a gente colocar essas partículas com estranheza na estrela, a gente tem que saber como elas se interagem, né? Do mesmo jeito que a gente fitou, né, as constantes de acoplamento na densidade de saturação, a gente tem que tentar fazer algo parecido, né, para os íprons, né? O ípron mais leve que tem é o lambda, e o potencial dele, se você botar um lambda na matéria simétrica na densidade de saturação, você tem a energia necessária para tirar ele dali, né? A energia de ligação dele, menos 28 MeV. E só, né, que a gente tem bem conhecido, né? Então, com esse dado, o Glendale, no começo dos anos 90, propôs um modelo, né, que a interação com os mesons escalares seria da ordem de 0,7, a relação dos nucleons, e com os mesons vetoriais seria um valor qualquer, tal que o potencial desse o menos 28. No caso do GN1, que é um modelo que eu uso, dá 0,783. Outros modelos dão outros valores, né? Então todos eles interagem exatamente com a mesma intensidade. Esse é um modelo. Outras propostas é usar grupo de simetria. O grupo de simetria teve muito na moda no final dos anos 50 e no começo dos anos 60, né? E eles calculam, né, uns análogos aos coeficientes de Clebsch-Gordan da mecânica quântica, porém para o grupo mais geral, S e o 3. Então ele vai te dar qual é a razão entre as constantes de acoplamento para os íprons, né? Eu cheguei a trabalhar também com a professora Débora num artigo só sobre fitar acoplamento ípero-meson a partir de grupo de simetria, né? Tanto na simetria SU6 quanto na SU3, que é uma simetria um pouco mais geral, né? Então vamos ver o que acontece quando você usa isso, né? Então aqui tem diversas populações de partículas para diversos tipos de acoplamento, né? Então o primeiro caso lá é o acoplamento do Glendale, né, propôs, e todos os demais vêm de grupo de simetria. Então no Glendale propôs, a gente tem o sigma menos como sendo o primeiro ípero. Todos os grupos de simetria propõem que o lambda zero é o primeiro, né? E cada tipo de, como cada partícula tem massas diferentes, interage diferente, então dependendo da composição interna você vai ter massas máximas diferentes, né? As massas vão dando valores diferentes dependendo do que você tem dentro dela, né? Então aí no canto direito tem, né, um zoom ali de qual é a massa máxima, né? Dependendo do tipo de interação que você tem. Ela varia ali de 2,7 até 1,94 mais ou menos, né? Tem a tabela ali, 2,39 quando tem íprons, 1,94 no grupo SO6 até 2,13, né, que é quando estou no grupo SO3, né? E a outra influência também é o campo magnético. O campo magnético, por ter um nível discreto, ele causa, né, um certo serrilhamento das frações de partículas. Então, no caso esquerdo ali é a população sem o campo, e do lado direito é a população com o campo magnético. Ambas ali estão no SO6, né? Então você pega essas mesmas equações e aí você vai falar como o campo magnético influencia nas propriedades das estrelas, né? Então, se for um modelo que o campo magnético é igual à densidade de energia, né, a pressão é igual à densidade de energia,
tem um aumento da massa bem significativo, né? Então você pode ver ali que as curvas dão bem diferentes. Já se você propõe que o campo magnético na pressão é 1/3 daquele da densidade de energia, as massas não modificam muito, né? O que é mais provável. Existem cálculos mais modernos que preveem coisas parecidas, né? Então, o que a gente fez aqui de maneira mais ou menos, né, básica, né? A gente viu, né, qual que era a história das estrelas de nêutrons, né? Vimos como conseguir construir uma equação de estado, vimos por que nêutrons livres não funcionam, né? A massa dá muito baixinha, né? Então vimos como corrigir isso, fixando os pontos que a gente tem da matéria nuclear, né? Vimos que a matéria nuclear também, um modelo mais simples, tem defeitos, corrigimos isso com termos não lineares, com outros mesmos, e finalmente adicionamos, né, campo magnético e também híperos, né? Mas ainda tem mais coisas, né, que podem ser feitas. Aqui eu vou comentar mais rápido, né, que é muito simples, né? As estrelas de nêutron, elas têm densidades altas, temperaturas baixas, né? Isso significa que ela mora numa região ali que ela pode ou não deixar de ter prótons, nêutrons e íprons e passar a ser quarks livres, né? Não se sabe se isso realmente acontece ou se não acontece, é uma possibilidade, né? E qual que é a questão aí, né? Lá no começo dos anos 70, né, o Bohr propôs que a matéria que a gente conhece, né, próton, nêutron, tudo que a gente toca, é na verdade um estado unicamente metaestável, né? Ele pode durar aqui alguns milhões e bilhões de anos, como já dura, mas de uma hora para outra ele pode, né, decair para um estado mais estável que seja unicamente quarks com o meson estranho, né? Então saíram notícias desse tipo aqui, né? Qual é a chance, né, de partículas estranhas virem e destruir a Terra, porque se essas partículas são mais estáveis, tudo que ela tocar vai decair também nelas, então elas podem fazer um estrago bem considerável, né? Além do mais, talvez o Bohr esteja errado, mas ainda assim, se a densidade for grande o suficiente, você vai atravessar aquela curva e ter uma transição de fases única e exclusivamente para altas densidades, né? Então, nesse caso, você tem o que a gente chama de estrelas híbridas, né? Que elas são todas compostas por prótons, nêutrons e íprons, mas, né, nas camadas mais exteriores. À medida que você vai chegando mais próximo do centro, como a densidade é muito alta, isso, né, dissolve essas matérias nos quarks. Então, você pode ter uma estrela puramente de quarks, se ela for estranha, se a matéria estranha for estável, e uma estrela híbrida, né, no qual tem quarks somente lá no seu interior, né? Então, é isso, né? Foi isso que eu fiz, basicamente, que eu faço nos últimos 10 anos de vida acadêmica.